Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas à 15ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. A CEIP pensou esse momento com todo carinho. Essa nossa jornada tem como tema o mundo das infâncias, o letramento e as formas de viver. Agora, o tema da nossa roda é A Escola Infantil Não É. E essa roda está especial porque tem como convidado o professor Marcelo Fernandes e tem como mediadora a professora Simone Souza. Desejamos a todos vocês bons encontros e reflexões significativas em mais esse dia de conversa e diálogos. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira roda da jornada. Obrigada, equipe G. E, para começar a nossa roda, eu vou pedir para os participantes se apresentarem. Quem começa? Olá, eu sou Geisa das Neves Giraldez, sou professora do EDI Zélia Gattai Amado. Olá, eu sou Viviane Bonfim, gestora da creche municipal Célia Alencar. Eu sou Solange Costa, diretora da EM Dr. Cóssio Barcelos. Eu sou Ivoneide Araújo e sou PAEI da EAD Carboneira. Eu sou Rosiane Araújo, EDI professora Norma Andrade Nogueira. Eu sou Jaqueline Dias, gestora do EDI Sargento Jorge Faleiro de Souza. Olá, eu sou Tiago Araújo, creche municipal Cantinho do Queto. E todos eles estão aqui hoje porque temos uma roda muito especial. Nosso convidado é o nosso coordenador Marcelo Fernandes, que hoje, de tanto provocar, de tantos encontros provocadores, hoje ele vai ser provocado por esse timaço. Então, falar um pouquinho do professor Marcelo Fernandes, ele é professor dos anos iniciais, graduado em História pela Universidade Gama Filho, mestre e doutor em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atuando há mais de 2 décadas na gestão pública da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Contribuiu na implementação da gestão dos resultados das aprendizagens discentes cariocas. Atualmente, coordena a educação infantil e primeira infância na SMRJ, nossa CEIP. Ele é consultor de assuntos educacionais e professor universitário. Antes de passar a palavra para ele, eu vou convidar a todos a assistir um vídeo da Thaís Romero, que vai ser o nosso disparador, sensibilizador do papo de hoje. A escola não é o prédio, são as pessoas. Não é a casa, são as relações. Não é o computador, são os encontros. Não é o futuro, é o presente. Não é linear, é complexa. Não é lugar do improviso, é lugar do imprevisto. Não é sequência, projeto. Não é rotineiro, é cotidianidade. Não é transmissão, é provocação. Não é verdade cristalizada, fragmentada, paralisada. É hipótese, é pesquisa, é investigação. Não é documento curricular, é o currículo vivo. Não é técnico, fazedor, executor, é pesquisador, investigador, educador. Não é mini adulto, papel em branco, incapaz, é gente, é sujeito, é criança. Não é shopping, exército ou prisão. É lugar para brincar, para interagir, para inventar, criar e aprender. Escola é o que fica quando a gente sai dela. Professor Marcelo, essa escola que não são as paredes, que não é o prédio, que são as relações, são as pessoas. Essa escola que é a que fica depois que a gente sai dela. Como é que a gente pensa essa educação infantil carioca nos dias de hoje? Fala um pouquinho para a gente desencadear todo o nosso bate-papo. Em primeiro lugar, gratidão por estar aqui com vocês, né? Meus pares, meus parceiros que constroem, né, a educação infantil e a educação como um todo dessa cidade. Gratidão também para quem está conosco agora, nessa manhã, na nossa primeira roda da nossa 15ª JPI. Gratidão a Simone por estar aqui comigo, estar nessa caminhada. E sinto no olhar de vocês uma vingança, né? Tipo, agora é a vez da vingança. Já que ele gosta de provocar tanto, a gente vai pegar ele hoje de jeito.
O texto da Thaís, ele provoca muita coisa, né? E que escola é essa? Aí eu vou lembrar lá um pouquinho do meu doutorado, quando eu discuti, né, por cartas, eu escrevi cartas sobre os sujeitos da educação, e eu lembro, às vezes, quando a minha orientadora ela falava assim, tem horas que você demoniza o lugar da escola. E eu não demonizo e nem abençoo, porque a escola ela é uma constante construção. Né? Ela está constante. E quando a gente entender, né, que essa escola ela é esse porvir, ela também vai estar aberta a errar, né? Porque somos nós a escola. A escola não é o prédio, como a Thaís bem colocou. Essa escola ela vai ser sempre aquele território onde a gente vai estar predisposto ao encontro, predisposto às diferenças e, sobretudo, predispostos à criação. E aí essa criação de uma forma muito ampla, né? Aprendizado, ensinagem, porque durante muito tempo a gente ficou arraigado e apegado à aprendizagem. Só que eu acho que mais que nunca a gente tem entendido que não existe aprendizagem se eu não me predisponho a ensinar, né? E aí ensinar com muitas aspas, porque eu sempre digo e entendo que cada vez que eu ensino, eu aprendo muito mais do que ensino, né? Então, quando a Thaís ela nos provoca de um olhar muito sensível e diz que essa escola não é muro, e quando você fala, né, do que fica dessa escola, eu acho que fica o que está aqui nesse momento, né? Essa escola que está aqui, reunida nesse momento. Hoje, eu olhando para o público que aqui comigo está, eu me sinto em escola, porque eu me sinto nos pares. Eu olho para cada um de vocês e reconheço em vocês a educação dessa cidade. Então é isso, eu acho que essa escola do lugar do sensível, que a gente carrega conosco onde a gente está, né? E aí tem para o bem e para o mal. A nossa profissão, ela nos coloca num lugar muito difícil, né? Porque a gente não é professor quando a gente está dentro desse prédio. A gente é professor sempre. A gente é professor quando está no hortifruti e grita o nosso nome. A gente é professor quando está na praia e pergunta se eu não fui coordenador da segunda CRE. A gente a coisa é nesse nível. A gente é professor quando fala assim, nossa, né? Como numa reunião, uma professora chega, deixa eu tocar para ver se ele é de carne e osso. Eu falei, gente, eu já fui holograma para alguém. Então, assim, isso é a nossa escola, né? Então, assim, primeiro, gratidão, e é isso, é a escola do agora, é o que está acontecendo aqui. Perfeito. E, como você mesmo falou, a gente está num espaço que não é escolar, a gente está aqui num Centro Cultural Capiberibe 27, que gentilmente abraça a jornada pedagógica do ano de 2024 e ela se transforma em escola, porque nela, nesse centro, a gente estabelece essas relações, essa relação de olho no olho, essa relação de pensar infância para as infâncias. Vivi, entra na roda. Sim, entro com muita alegria nessa roda, né? E pensando, né, nessa poesia lindíssima, tem uma parte que ela fala assim, não é improviso, é imprevisto. E aí fica sempre aquela dúvida, aquele questionamento, aquela reflexão. Como que você vai articular a escuta da criança, que é primordial, né, para essa infância, com aquele planejamento, aquela organização, que também é muito importante para a escola. Então, eu gostaria que o professor Marcelo, gentilmente, falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como articular essa escuta, né, com esse planejamento, com essa documentação toda que a escola precisa também ter, né? É isso. Vamos lá, Vivi e a todos que nos assistem nesse momento. Primeiro passo, Vivi, é a gente entender que a gente tem um currículo, né? A gente tem um currículo que baliza, que norteia o nosso caminhar e o nosso encontrar com a criança, né? Eu acho que isso é primordial, porque senão a gente se apega a roteiros, a gente se apega à escrita, a gente se apega a documento e acha que se a gente dando conta disso, a gente deu conta de currículo. Não demos conta de currículo, sinto em dizer, né? Sinto em afirmar nesse momento isso. Quando eu penso que o planejamento ele não é para o outro, mas ele é para mim, né? O planejamento ele é meu. A gente fala assim, meu planejamento é para minha criança. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Eu vou estar sempre como advogado do diabo. Pode ser que sim, pode ser que não, mediante o que esteja e como esse planejamento ele foi construído. Se eu entendo esse planejamento como um lugar de negociação,
Um lugar onde a minha criança ela é escutada, né? Mas espera aí, Marcelo, eu planejei no início do ano, né? Eu sou professor lá da Cóssio Barcelos, eu sou professor da pré-escola da Cóssio Barcelos, da Dr. Cóssio Barcelos, e a professora Solange, diretora da unidade, ela já disse que eu estarei com uma turma de pré-escola há 5 anos. Né? Então, eu vou lá no currículo e vou ver tudo que o currículo propõe enquanto competência, enquanto habilidade, enquanto experiência, enquanto vivência para uma criança de 5 anos e vou lá planejar meu currículo anual. Vamos voltar à nossa formação. Planejamento anual. Vou para o meu planejamento anual, vou para o meu planejamento bimestral e aí eu trago ao meu planejamento diário. Essa relação me deixa confortável? Se ela me deixa confortável, também ouso dizer que ela precisa ser revista. Né? E por que eu ouso a dizer que ela precisa ser revista? Porque nesse dia a dia estará sempre o que a minha criança traz. Então, você está dizendo que eu não preciso mais planejar e vou estar sempre aberto ao que a minha criança traz? Não. Eu estou dizendo que eu tenho um currículo que me assenta, que me territorializa com criança de 5 anos. Diferentes crianças. Porque lá, Dr. Cóssio Barcelos, Nossa Senhora de Copacabana, né? Nossa, então tudo acontece na Nossa Senhora de Copacabana porque a gente está na zona sul da cidade. Não, imaginário. Imaginário. Eu estarei com diferentes crianças, com diferentes processos culturais, com diferentes indagações. O meu currículo dessas experiências, dessas vivências, entendendo que eu não estou numa fase preparatória. E aí, quando eu digo preparatória, tanto no sentido da educação infantil como um todo, e não somente no sentido da pré-escola. Mas eu estou numa fase onde a criança, e por isso educação infantil e não ensino infantil, né? Porque senão a gente pega educação, ensino e coloca no mesmo lugar. Quando eu pego o sentido da educação infantil, eu vou entender que eu preciso me relacionar com essa criança. Então, quando ela me traz uma indagação, quando ela me traz um desejo, quando ela me traz uma dor, quando ela me traz um choro, choro de criança é currículo. Como eu trago isso? Como eu provoco? Porque eu também não vou ficar só à espera da criança me provocar. Como grande provocador que sou, eu vou provocar a criança. Que tal isso? E se imaginarmos isso? E se não for assim? E se for desse jeito? E se for de outra forma? Eu acho que se hoje a gente encara, Vivi, essa educação infantil, né, como esse imprevisto muito positivo e que precisa acontecer. O imprevisto, ele precisa estar sempre pronto. Né? Seja, eu me organizei hoje para uma brincadeira no pátio, porque eu imaginei que seria o dia de sol, não me antevi ao ver o clima-tempo. E hoje choveu. Como eu consigo negociar essa brincadeira dentro do espaço lá das nossas salas de atividades? E aí eu vou perguntar. Eu não preciso dar resposta à criança, eu preciso que ela me pergunte. Né? E isso, muitos pensadores da educação, eles já nos provocam também com isso. Educação não é lugar de resposta. Educação é lugar de pergunta. É da boa pergunta que juntos teremos condições de elaborar as melhores respostas possíveis para o agora. E o amanhã pode ser uma resposta completamente diferente da qual eu dei hoje. Perfeito. Não sei se te respondi. E esse lugar do imprevisto, das provocações, essa semana aqui a gente ainda vai ter uma jaca que chega para a sala das crianças, para a experiência das crianças. E aí, isso vai dar panos para manga numa próxima roda. Então, agora, continuando as provocações para o professor Marcelo, hoje que vocês estão aqui representando a grande variedade da nossa rede. Quem é agora que vem fazendo uma provocação, professor Marcelo? Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar com vocês. Obrigado, professor Marcelo, obrigado, professora Simone. Professor, eu fico muito mobilizado a pensar, né, já que estamos falando de planejamento, de currículo, desse cotidiano com as crianças, fico muito mobilizado a pensar qual a experiência estética desse professor, que eu acho que é importante a gente refletir. Para além desse planejamento, olhar para esse currículo, de que forma esse professor ele pode ampliar esse repertório. Nós estamos aqui num espaço que a gente respira arte, né? Mas de que forma esse professor pode, né, na sua trajetória, no seu cotidiano, buscar ampliar esse conhecimento de mundo também para levar isso para as crianças, para estar um corpo disponível com as crianças. Tiago provocou bem, hein? Vou repensar aí as minhas provocações para o momento da vingança, que é a roda gira, né? A roda gira, tem que pensar nisso.
Vamos lá, Tiago. E vou trazer sempre de mim, tá? E por que eu vou trazer de mim? Porque eu estou coordenador da primeira infância e educação infantil? Não. Eu vou trazer de mim porque eu sou o meu território de reconhecer o mundo. Eu não consigo reconhecer o mundo senão por mim. Então, quando eu falo que eu estou trazendo de mim, é desse meu lugar no mundo, né? Que a todo momento é um constante porvir. Eu vou ousar a dizer que a primeira questão estética e de amplitude de discurso, de diálogo, de planejamento com as nossas crianças, é a gente profissional da educação, a gente, né, que lida com infância, não somente, mas principalmente, é a gente entender que a gente não é o professor da criança que a gente foi. Eu acho que isso é um lugar crucial de discussão, tá? E da onde eu tiro isso? Quando Simone enfatiza nessas mais de 2 décadas que ela fez questão de frisar só para me deixar velho, mas quando ela enfatiza essas mais de 2 décadas à frente de política pública da Secretaria de Educação, são diferentes lugares ocupados, mas nunca distantes da escola, nunca distante do pedagógico. Por quê? Pedagógico para mim é vida. A vida, ela é pedagógica. A nossa vida, ela é um grande processo pedagógico, tá? No meu entendimento. Então, quando eu digo isso, pelo que eu tenho visto, a gente vê muitos dos nossos colegas recém-formados, recém-saídos da universidade, fresquinhos, né, cheirando ainda a universidade, mas quando vai para esse espaço chamado, né, sala de atividades, ou até no ensino fundamental, chamado sala de aula, a gente ainda se depara com práticas de um tempo, que eu não vou sinalizar aqui, né? Mas a gente ainda se depara com práticas de um tempo. Quando a gente pensa em muitas questões da educação infantil enquanto prática pedagógica, enquanto a gente acredita o que seja a vivência com a criança. E isso tem sido uma crítica, não no sentido de dizer que ela não deve existir, tem que ser abortada do processo, nada disso, tá? Mas tem sido algumas críticas minhas, a prática da folhinha pela folhinha. Né? A prática de um U imenso com o rosto de urso imenso para a criança pintar. Ela tem tantas outras convivências com esse mundo letrado, porque a gente já nasce no mundo letrado, ela tem tantas outras convivências, mas a gente insiste na criança que eu fui quando eu tinha um referencial de professor. A gente não é professor somente porque a gente fez uma universidade. A gente é professor pelos encontros com os professores que nós tivemos. A gente se impregna do professor, né? E aí, nessa prática, a gente pode correr o risco de ficar preso a um tempo que não é o tempo dessa criança. Né? A gente lá na CEIP, a gente tem discutido muito sobre isso. Eu tenho provocado encontros com profissionais, com todos, da rede, voltados à educação infantil, com essas reflexões. Né? Quando a gente pensa nessa perspectiva estética, e aí quando a gente traz para esse próprio local que nós estamos, por que a gente não pode buscar reconhecer esse território ao qual a nossa unidade está inserida, para pensar a estética a partir do território? Será que a nossa criança ela sabe quantas farmácias tem no nosso território, próximas à nossa unidade escolar? Será que a nossa criança sabe se nós temos um hortifruti ou não perto da nossa unidade escolar? Será que a nossa criança sabe que nós temos ainda uma pessoa, um senhor, que lhe conserta sapato? Será que na nossa comunidade ainda tem aquela lojinha com um senhor que é sapateiro? Então tem tantas questões, porque senão a gente pensa que a estética é só belo, né? Lembrando que belo é olhar. Narciso já dizia Caetano, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então essa estética, a estética do desvendar olhares, eu arriscaria dizer, e trazer isso para os nossos diálogos, trazer isso para a pergunta à criança, caso ela não tenha percebido, eu vou elucubrar aqui que muito provavelmente nesse dia desse encontro ela vai sair querendo perguntar a todo mundo quantas farmácias tem na nossa comunidade, né? E aí são as provocações que a gente pode fazer. Super importante e, para além de quantas farmácias tem, saber por que hoje temos tantas farmácias. Perfeito. Por que aquele cinema deixou de ser cinema e passou a ser uma farmácia. Analisar criticamente esse nosso contexto. E as crianças podem ter esse olhar e ser instigadas a isso. Vamos lá. Professora Solange, vem para a roda.
Primeiro, super prazer estar com vocês todos. Marcelo, apaixonada, né? Total. Simone também. Então, eu vou fazer aqui uma colocação, uma provocação, talvez, mas uma colocação que ontem, quando eu terminei de ler o texto da Thaís, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, nessa provocação que eu vou colocar para você, né? Quer dizer, foi uma provocação para mim mesma, né? Eu ficava a hora, ia para a cozinha, ia para a sala, assistia alguma coisa e aquela frase dela que a escola é o que você carrega dela, né? Então, nesse sentido, o que você carregou da sua escola e que te constitui até o momento? Veio para bater mesmo, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Solange, o principal, né? Porque a nossa escola, ela vai ter muita relação com a nossa vida, né? A nossa escola vai ter muita relação com a nossa vida. A gente não tem vida e tem escola. A gente tem isso tudo junto. E penso que para a gente que escolheu ou foi escolhido pela educação, isso vai estar posto ad eterno. Então, da escola, o que me marcou sempre foi muito essa vontade de subverter. Sempre foi muito essa vontade de não aceitar o que está posto como verdade única, né? E eu lembro muito, quando você fala isso, minha mãe, né, falando assim, nossa, tudo ele tem que questionar, tudo ele tem que falar, né? Tudo ele tem que não sei o quê, o gênio. Então, acho que sempre foi isso, sabe? Essa maneira irreverente, às vezes, que me coloco nas relações, e quem convive comigo sabe disso, eu não consigo ser muito formatado. Eu acabo subvertendo qualquer formatação, mas eu acho que a escola, para mim, foi lugar de subverter, foi lugar do não aceitar, né? O sexto filho, o caçula, de irmãos que iam parando a sua escolaridade pelo caminho, de irmãos que iam deixando a escola pelo caminho porque precisavam, sim, dessa ideia do mundo capitalista, que eu preciso trabalhar ou estudar, né? E mesmo trabalhando desde cedo, porque eu começo a minha vida no magistério aos 12 anos, quando eu comecei a dar aula em casa, quando eu decidi naquele momento que eu tinha que dar conta de um financeiro, aos 12 anos eu já tinha que pensar como dar conta desse financeiro da vida, né? O pobre tem disso, né? Quem é pobre entende, né? E a pobreza de antigamente é completamente diferente da pobreza do agora. A gente não está falando de uma pobreza que é institucionalizada. A gente está falando de uma pobreza de um tempo, né? E aos 12 anos eu já precisava pensar como dar conta. Então, quando eu escolhi, né, as minhas primeiras crianças, e fiquei durante muito tempo nesse lugar do que a gente conhece como explicador, até eu entrar na rede, né, E mesmo entrando na rede, eu continuava com crianças, porque as mães não aceitavam que eu liberasse os filhos, aquela coisa toda, porque sempre me envolvi muito, era um excelente explicador, já que eu tinha que ser explicador, tinha que ser o melhor. E quando digo já que tinha que ser, não é lugar menor não, tá, gente? Falo isso com muito orgulho. Mas, estando explicador, eu com certeza fui o melhor explicador do meu bairro, porque eu queria sempre subverter. Então, acho que é a subversão, a escola para mim é esse lugar, é o lugar da subversão. Foi isso que eu trago até hoje, espero, daqui a 100 anos, quando morrer, ninguém vai me aturar daqui até... Imagina, Deus é mais. Mas daqui a um tempinho, né, que eu espero que demore, eu quero estar sempre subvertendo, eu quero estar sempre dizendo, não é desse jeito, a gente pode tentar outro jeito e vamos tentar até a gente ver como fica confortável para todo mundo. Precisa ser bom para todo mundo. Isso, para mim, também é a máxima. A escola precisa ser boa para todo mundo. Perfeito. Esse texto, ele tem esse poder, ele foi minha primeira paixão, foi quando eu conheci a Thaís, Paula, nossa gerente, também, a gente se encontrou na paixão por esse texto, e é isso, ele provoca, Solange, a gente lê, depois a gente relê, e parece que ele vai sempre chegando, e eu agora aqui com a sua pergunta e com a sua resposta, eu acabei quase chorando aqui. Geisa, precisa chorar.
Feliz de estar aqui nesse espaço de formação, e minha pergunta tem a ver com formação, né? Muito se fala do que a escola deve ser, do que a escola é, mas eu queria pensar na escola que a gente sonha. Na escola que a gente sonha, a gente consegue perceber o choro como currículo. Quais perguntas os professores ou os formadores precisam suscitar para que a gente entenda o choro como currículo? Primeira pergunta que eu traria para mim mesmo e trago também para quem está nos assistindo é: por que a gente fala toda hora para a criança, para de chorar? Não chora. Porque foi nos ensinado a não chorar, né? E, em algum tempo, falava-se ainda o seguinte: homem não chora. Então, como entender choro como currículo e como entender choro como comunicação? Quantas vezes na nossa vida, e por isso que eu digo que a vida ela é pedagógica, quantas vezes a gente não quer dizer nada, só chorar? Né? E aí você me traz memórias, aliás, todos vocês estão revirando memórias, né? Esses 15 anos de JP está sendo assim, análise para mim. Porque eu lembro de um momento na vida pessoal, de uma situação onde eu liguei para uma amiga já chorando, e ela fala assim para mim: o que que houve? E eu falei: nada, eu só preciso que você me escute chorar. Porque às vezes a gente não quer chorar sozinho, né? Então, quando a criança chora, quando a gente chora, quando nós, profissionais da educação, choramos e temos o direito de chorar, precisamos chorar, eu preciso desaguar. Eu transbordo, né? Então, nesse me desaguar, é entender que choro, no nosso caso, que aí a gente está falando para um público da educação infantil, que esse choro pode ser, muitas vezes, rotina. Ele pode ser o choro da dor, ele pode ser o choro da manha, ele pode ser o choro da negociação. Então, quando eu digo que choro é currículo, eu vou negociar também o choro. Eu vou pensar nesse momento do choro com a minha criança. Quando a gente pensa nesse espaço formativo, é a gente entender essa criança do agora, né? Olhar para essa criança do agora, volto a dizer, eu tenho insistido nisso. Eu tenho insistido nessas configurações do agora. E se eu não mergulho no mundo da criança do agora, muito provavelmente o nosso diálogo ele não vai estar estabelecido. Exemplo. Já dividi isso em vários momentos de encontros com profissionais. Estou eu na praia, passam duas crianças, dois irmãos, um mais ou menos 6 anos, um quase 3 pela estatura, ouso dizer, né? Não posso afirmar. E aí o menorzinho, estou eu sentado, passa por mim e faz assim. Falei: gente, o que está acontecendo aqui? O que foi isso? Eu fiquei pálido com aquela criança. Aí o pai automaticamente vira e fala assim: ele adora o Homem-Aranha. O garoto ele não deu uma palavra, ele não falou oi, ele não falou nada. A comunicação dele comigo foi um sinal que o analfabeto, ou quem não sabe ler, porque naquele momento quem não sabia ler era eu, naquele momento o que tinha dificuldade de leitura era eu não posso mais, estando com criança, eu não posso mais me furtar das possibilidades dos diálogos com as crianças. Porque isso é um pequeno exemplo de um contexto completamente fora, mas que naquele momento se estabeleceu uma relação de ensino-aprendizagem, onde eu era o aprendiz. O professor foi aquele menininho de 3 anos, naquele momento, que me ensinou sobre o movimento do Homem-Aranha. Até porque, enquanto super-herói, o Homem-Aranha nunca foi o super-herói que me chamou mais atenção. Então, esse movimento dele, com toda certeza, jamais, se aquele menino não me ensina, eu não ia me ligar nesse movimento do Homem-Aranha, que é ressignificado para mim a partir do contato e minha vivência com aquela criança. Então, esses espaços formativos, eles sempre se darão, vou afirmar isso, gente, tá? E estou afirmando mesmo, porque a nossa JP, ela é esse lugar de proposição, ela é lugar de construção de política, por isso estabelecida há 15 anos, né? E por isso eu vou afirmar, esse contato com a criança é o meu principal espaço formativo. Porque senão eu vou para mestrado tal, doutorado tal, curso de especialização tal, vou procurar a maior referência do Brasil em educação infantil, mas com a criança eu continuo querendo que ela pinte o U de urso. O meu espaço formativo não me levou a lugar nenhum. Tá? Quantas leituras, quantas escritas presentes nesse encontro na praia, não é? Vem para a roda. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa manhã, né?
E eu falando sobre leitura, né? Esse espaço de leitura com a criança, quando a gente tem essas experiências, eu estou trabalhando como coxa de retalhos, trabalhando sobre memórias afetivas. E eles trazem tantas coisas sobre as avós que cuidam, né, das mães. Como a gente vai costurando esses afetos com eles? Marcelo, como foi costurada a sua infância, né? Com essa história de avó presente na sua infância, das mães que trabalham e às vezes precisam deixar seus filhos com outras pessoas para cuidar. Como foi para você essas experiências? Eu fui muito adulado, né? A caçula, muito protegido, muito mimado, e entendia que enquanto mimado eu conseguia muita coisa. Olha o choro aí. Quando eu lembro, eu tenho memórias guardadas desde os meus 4 anos. Eu acho que é quando eu começo a ter memória. Quer dizer, que eu tenho elas retidas em mim. Eu entro à escola lendo e escrevendo e não fazendo a educação infantil. Eu não fiz educação infantil e nem fiz classe de alfabetização. Muita gente já deve estar de saco cheio de ouvir essa história, porque vira e mexe eu falo isso, né? E como eu aprendi, e aí esse aprendi com muitas aspas, a ler e a escrever. Meu falecido pai chegava à noite com todos os jornais de uma época e assistia, além de ler, ele queria assistir o Jornal Nacional. E aí, na mesa de mármore, que a gente já denuncia a idade, não precisa ninguém ficar elucubrando, porque eu também não vou dizer, mas eu sentava à mesa, aliás, eu sentava ao chão, à mesa, pegava os jornais que meu pai trazia, os cadernos de 10 matérias dos meus irmãos, que sobravam folhas dos anos anteriores. Caderno de 10 matérias era poder. O caderno de 10 matérias era empoderamento, era território de poder. Eu colocava o jornal embaixo da folha e ia cobrindo. A transição, e assim eu chego à escola, a antiga primeira série, lendo e escrevendo aos 6 anos de idade. Tá? Ai, que maravilha, altas habilidades. Talvez naquela época fosse. Maravilha nada. Um monte de problema depois. Um monte de problema depois. Eu não reconhecia um corpo, eu não entendia que meu corpo era território, eu só fui entender meu corpo território já quase no mestrado, problema de lateralidade, problema de noção de mundo, problema de reconhecer que eu não sou o centro das atenções, que o mundo não gira em torno de mim. Por quê? Porque eu era o caçula. Eu não dividi o lápis, eu não dividi a brincadeira. Foi uma brincadeira solitária em alguns momentos, porque os meus irmãos já eram mais velhos, né? Uma mãe muito protetora, uma avó muito protetora. Ele não pode cair, se ele cair, o meu irmão mais velho vai bater. Então, às vezes, eu me jogava no chão para o meu irmão mais velho poder apanhar. Olha aí a negociação. Olha como eu já sabia. A minha infância, ela é bem... Eu acho que ela é viva e muito viva em mim até hoje. Muitas vezes eu preciso negociar ainda com essa criança, tá? Ainda negocio até hoje com o Marcelo criança, porque o Marcelo adulto é completamente diferente do Marcelo criança que ainda existe em mim. E essas infâncias todas seguem nos habitando, né? Temos nossas infâncias que ainda nos acompanham, que ainda estão presentes em todos os espaços, em todas as creches, em todas as escolas. Mas essas infâncias, como você mesmo está falando, elas não são as réguas. Elas não são umas metas, não são infâncias ideais e idealizadas. São as infâncias que nos habitam e que precisam ser fonte de contato com essas crianças do agora, do hoje. Que infâncias são essas múltiplas que a gente convive no ano de 2024. Jaque. Então, a minha pergunta, ela fala de gestão, né? Eu gostaria de perguntar, né, como gerir recursos financeiros para garantir esse planejamento, para garantir esse espaço acolhedor, para garantir essa escola viva, sabe? Essa escola que acolhe, essa escola que recebe essas crianças nessa diversidade, esses recursos financeiros que vão viabilizar, né? Vão instrumentalizar, vão equipar essa escola. Eu vou te responder, Jaque, com
2 lugares, tá? E aí, quando você se apega ao recurso financeiro, que você vai lá e adjetiva como financeiro, eu acho que primeiro é entender, enquanto instituição, que verbas a gente tem e como a gente consegue pensar essas verbas entendendo que cada verba tem uma natureza. Né? Muitas vezes, para nós que vivemos na sala de aula, né, esse olhar do gerenciamento da verba ele é algo distante. E às vezes a gente fala, não comprou porque não quis, não priorizou porque não quis, e a gente sabe que não é assim. Quem vive gestão e já viveu gestão sabe que não é assim, né? Quando a gente pensa nessa questão do financeiro. Mas as verbas do financeiro, que a gente pode sim, e elas são destinadas a esse movimento dessa qualificação toda, primeiro, eu acho que a gente tem um grande debate, uma grande discussão a partir do nosso lugar, do que a gente está precisando com o nosso SEC. Né? O diretor ele precisa ser esse alguém que leva isso à negociação. Temos X, as nossas necessidades são X, Y, Z, Y. O que a gente prioriza nesse momento? O que é mais importante para a nossa criança nesse momento? O que é fundamental para a nossa criança nesse momento? Entendendo todas as nossas responsabilidades, segurança, cuidado, aprendizagem, proteção, tudo que a gente precisa ter. Né? Adoraria comprar aquele brinquedo, mas a gente tem também que consertar o portão, o parquinho, consertar determinada situação, porque essa criança pode se machucar. O que a gente escolhe agora? O espaço, algo além que ela pode também brincar ou o lugar da proteção? Né? E aí, obviamente, prefiro acreditar que o lugar da proteção. Prefiro acreditar. Então, esse recurso financeiro, ele perpassa também pelo diálogo, ele perpassa também pela transparência, ele perpassa também, até porque ele não é constante, né? Eles são períodos. Seja o SDP, seja PDDS, e até mesmo o PDDE, ele muitas vezes vem para determinados direcionamentos. Então, é um recurso que nos limita. Saindo do recurso financeiro, já que eu vou para um espaço, que eu acho que esse espaço é muito importante para a gente, que é o espaço do recurso material. Que nem sempre esse recurso material ele vai me demandar um recurso financeiro. Tudo vai depender do que eu quero experienciar, do que eu quero provocar com a minha criança. Quando a nossa colega ela diz, né? Trabalhei com uma coxa de retalhos. E, automaticamente, quando ela fala coxa de retalhos, me veio Cora Coralina. Eu não consigo pensar em coxa de retalhos sem lembrar de Cora Coralina. A coxa de retalhos, que para ela vai ter outros sentidos, para mim, me afeta com Cora Coralina. Mas, quando ela perpassa essa coxa de retalhos, depois de todo um trabalho com memória, quando ele fala das avós, de um monte de coisa que eles vão falando, essa colcha ela vai se transformar no nosso tapete voador das leituras. Em algum outro momento, ela vai se transformar o tapete do nosso piquenique. Num outro momento, ela vai se transformar num monte de coisa. Por que eu estou me apegando à administração e ao gerenciamento do recurso? Eu preciso desconstruir determinadas barreiras que eu só não faço porque eu não tenho essa mesa. Eu preciso comprar essa mesa porque ela é importantíssima para o ateliê das crianças, para a gente ter o aporte, e eu não estou tirando a importância de ter a mesa no ateliê, prestem atenção. O que eu estou dizendo é como eu consigo materiais que estão aí e que podem me ajudar, sim, na relação com a minha criança. Né? Nossa, é importantíssimo que eles reconheçam os numerais. Aí a gente vê lá uma folha com uma renca de copiar o número 1, uma renca de copiar o número 2, uma renca de copiar o número 3. Mas é assim que a gente vai para a vida? Ou, de repente, se a gente traz um monte de instrumento que eles vão trazer, tampinha, lacrezinho, o que eles encontrarem, folhas de árvores. E a gente vai contar quantas folhas vocês trouxeram. Jaqueline trouxe quantas folhas de amendoeira? 1, 2, 3, 4. Gente, olha só. Jaqueline trouxe para a gente hoje, para as nossas vivências, 20 folhas de amendoeira. Posso querer registrar, mostrar para eles isso, posso querer mostrar como a gente consegue escrever o número 20, eu posso querer um monte de coisa.
que está ali, que está acessível, que está às minhas mãos, que está no meu território, que está no trajeto que ele faz à escola, que ele vê sentido. E cada vez, assim como o teu retalho me trouxe a Cora Coralina, acredito, Jaque, que um trabalho, um exemplo, um trabalho com as folhas, cada vez que eu passar pela amendoeira, já não é mais amendoeira. É a amendoeira e é a minha professora. É a amendoeira e é a minha pai. É a amendoeira e é a minha agente de educação infantil que fez aquele trabalho comigo. Aí já não é mais amendoeira. A amendoeira tomou uma outra forma, ela tomou uma outra identidade. Então, o recurso material, para mim, é a grande parada da situação. O recurso material é o grande momento que a gente precisa reconfigurar. Né? Ah, mas ele precisa ter um movimento de pinça, Marcelo. Então eu trouxe o feijão porque ele vai colar a letra inicial dele toda de feijão. E vou fazer uma exposição de letras iniciais com feijão. Que coisa linda. Pergunto aos que estão presentes, pergunto aos de casa. Quem já escreveu alguma coisa colando feijão? Em que momento colar feijão foi produção de escrita? Se alguém tiver escrito uma carta de amor colando feijão, que se apresente. Não se cale para sempre não, porque calar para sempre nunca. Mas que se apresente. Então, assim, quais são as funcionalidades que a gente traz para dentro do nosso espaço de atividades? E aí a gente consegue, sim, reconfigurar as nossas experiências com as nossas crianças. Perfeito. Vem para a roda. Professor, obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu acho de suma importância, né, a JPEI, né, ela nos estimula a sair da mesmice, né, a repensar, a reprogramar, né, nossos planejamentos, né? E eu lhe pergunto, quando você estava em sala, como é que você estimulava esse aluno a repensar essa colcha, né, que a Thaís nos trouxe, né? Vamos lá. Primeiro, é muito engraçado isso, né? Que essa minha paixão insana pela educação infantil, que às vezes chega a ser uma coisa meio fanática, profissão de fé. Eu nunca fui professor de educação infantil, eu nunca assumi uma turma de educação infantil, mas eu nunca estive fora da turma de educação infantil. Olha que louco. Quando eu assumi minha primeira turma na rede, era uma turma de projetos de adolescentes, que naquele momento diziam para mim que eles não liam e não escreviam. E a gente concluiu o ano com a grande maioria da turma lendo e escrevendo. Nossa, você foi um excelente alfabetizador. Não, eu simplesmente olhei para aquelas crianças, para tudo que elas já sabiam e fui tentando negociar com elas com os saberes que elas já tinham. Mas mesmo nesse período, eu fugia, porque como era CIEP, aquele horário de 9 horas, que a gente ficava o dia inteiro, e minha amiga, às vezes eu ia muito para a turma dela, eu gostava muito do contato com as crianças, eu achava um barato aquela questão da educação infantil, e comecei a me apaixonar, eu já era apaixonado antes, mas ali enquanto essa sistematização, e faço aqui o movimento das aspas, a sistematização de um trabalho, eu me apaixonei mais ainda. E daí foi indo. Enquanto estive escola, sempre com os maiores. Até por conta, nesse meu momento, não existia a função de professor de educação infantil. Né? Nasce depois essa identidade, graças a Deus que nasceu, ela nasce depois. Então é de um tempo que homem não dá aula para crianças de educação infantil. Porque dar aula para educação infantil é tomar conta. Né? E a gente toma conta, assim, com muito orgulho, porque a gente toma conta da pós-graduação. Eu tomo conta da minha turma de pós-graduação. Eu tomo conta dos meus alunos, de orientandos. A gente toma conta de tudo. Então, a gente vai tomar conta sempre, porque tomar conta é cuidado, tomar conta é amor, tomar conta é zelo. Então, a gente toma conta assim. Mas, e aí eu não tinha tanto contato. Quando eu passo, né, e aí a gerência de educação, que eu acho que foi o grande lugar da minha vida profissional, numa CRE específica, e todo mundo sabe que foi a 8ª coordenadoria, eu já chego à 8ª coordenadoria como um trabalho diferenciado com a educação infantil. Né? Simone, que aqui está, que durante muito tempo esteve à frente da educação infantil, teve muito trabalho comigo, tive muito... E vamos bater boca, e vamos discutir, e vamos brigar, eu não concordo, eu quero assim, não é...
Porque é isso, não é dizer amém. Eu não sou dono do saber, Simone não foi dona do saber, não é dono de saber, vocês não são donos de saber, e quem está nos assistindo não é dono do saber. Saber não tem dono. A gente está aqui produzindo, acreditando o que é o melhor. As minhas crenças podem ser colocadas em questão, podem ser questionadas, devem ser questionadas. Agora, em base para questionar. Né? Eu não vou dizer, não, mas porque eu aprendi assim, a minha criança precisa aprender assim. Se o teu discurso já é dessa forma, você já está com um discurso completamente equivocado. Então, hoje, eu acredito que eu ainda afeto nos encontros que faço, nos momentos, né, de esbarrar com o outro, esbarrar no muito bom sentido, eu acho que eu ainda afeto por esse amor e por trazer esse olhar de criança, né, para essa criança que está ali. Talvez seja isso. Né? Talvez seja isso. As pessoas falam, nossa, né, tem gente que chega muito armada nas reuniões quando eu faço e quando termina sai desarmado. Talvez porque essa reunião seja uma proposição que eu também não saiba nem o que vai rolar. O pessoal da CEIP, né, Simone, Paula, Luciana, todo mundo que vai para a reunião comigo, porque eu faço muitas reuniões. Às vezes, no dia, eu vou para uma CRE, vou para outra, vou para outra CRE, vou para outra. Eu gosto desse movimento do encontro. Eu gosto do encontro, eu gosto de encontrar. É cansativo, eu saio exaurido, mas eu gosto desse encontro. E tenho absoluta certeza, nunca dei uma reunião igual a outra. Nunca, não consigo. O tema é o mesmo. Mas eu falo, gente, eu não falei nada disso dessa forma, eu não falei nada disso desse jeito. E eu acho que aí está a boniteza. Porque eu falo que o outro me provoca, eu falo que o outro me cutuca, eu falo que o olhar do outro vai. Né? E por isso gosto tanto das reuniões presenciais. Porque o corpo fala, o corpo das nossas crianças falam. Né? Uma experiência rápida. Estou eu numa escola, entro numa turma de pré. Isso esse ano agora. E aí tinha Miguel. Miguel com o cabelo todo arrepiado na régua, a régua marcadinha no cabelo do Miguel, o cabelo todo no gel. E aí eu já cheguei falando com o Miguel, mas Miguel não queria me dar muito assunto, não, mas eu sou sem vergonha, eu insisto no assunto. Né? Eu sou brasileiro, eu vou lá e corro atrás. Na hora da gente tirar foto, eu sentei ao chão e chamei as crianças. Falei, vem, Miguel. Quero ir, não. Ok, a professora, né, naquele primeiro movimento, vem. Falei, não, ele não quer, deixa ele ali. Ali ficou Miguel. Aí, ao final, eu falei, olha, Miguel, eu vou voltar para a gente brincar e aí a gente tira foto. Eu já disse a você que eu não vou tirar foto. Tudo bem. Entende? A gente tem uma ideia de criança que eu faço com criança o que eu quero. Eu não faço o que eu quero com criança. Eu não posso fazer o que eu quero com criança. E aí é a primeira aprendizagem de todas as leituras que ela vai entender. Porque desde cedo ela vai entender que ela é sujeito. Desde cedo ela vai entender o que é respeito. Desde cedo ela vai entender, se eu fui respeitado, eu tenho que respeitar, porque a linguagem foi a do respeito. Agora, se eu falo, não, vem sim, e vem para cá, bota o Miguel no meu colo, mesmo chorando, muito provavelmente Miguel se tornará um adulto que para ele choro e o não vai importar, porque a vontade dele é que tem que prevalecer. Então, acho que é dessa forma que a gente vai tentando construir essa educação dessa cidade, que é a maior da América Latina, e que todo dia eu penso e falo, gente, são 910 unidades que eu estou junto com essas direções, com esses coordenadores pedagógicos, com esses professores articuladores, com esses professores de educação infantil, com esses professores adjuntos, com os agentes de educação infantil, nossos queridos agentes que estão aí nessa luta e nessa batalha com a educação infantil há anos, sabe, tendo seu lugar, validado, respeitado na relação com essa criança, que precisa acontecer, né? E, obviamente, porque o secretário confiou, porque meu subsecretário confiou, e aí é uma relação de confiança, né? Precisa estabelecer. A confiança que depositam em mim é a mesma confiança que eu deposito em vocês, a mesmíssima. E agora eu vou, inspirada por você, falar dessa JPEI, que é lugar de encontros, né? Eu acho que o bonito é a gente se constituir no outro, crescer com o outro. E a Thaís traz isso falando dessa escola. Essa escola que é encontro. Então, vamos abrir, na verdade, a etapa da discussão desse nosso primeiro dia, desse nosso primeiro momento, que acontece em todas as escolas, as nossas 910 escolas. Fala um pouquinho dessa escola encontro, para a gente sair bem inspirado, bem motivado, para tudo que vai acontecer aí nessa jornada.
Primeiro dizer, né, gente, que eu estou aqui nesse lugar de, entre aspas, convidado, mas é um convidado que participa, né? Um convidado que organizou, um convidado que pensou, que está com essa equipe que brigou muito para essa JPI acontecer e da melhor forma, dos melhores jeitos, das melhores formas e da melhor estética que a gente pôde oferecer a você que está nos assistindo. Primeiro é isso, né? E lembrar dessa JP enquanto, como já disse, um espaço que ele é de identidade da educação infantil, que cada uma teve um formato durante esses 15 anos, que cada uma teve um protagonismo, que cada uma teve a sua intencionalidade, mas eu vou ousar a dizer que todas tiveram o mesmo objetivo: estar junto dos profissionais da educação infantil, pensando a relação com a criança, pensando a relação com a infância, pensando a relação nossa de profissionais e pensando também a relação com os familiares das nossas crianças. A gente precisa entender que a família, ela está lado a lado conosco nesse processo de formação humana, que não é somente dessa educação escolarizada. Eu acho que o primeiro lugar é esse. Segundo lugar, essa escola encontro, como a Simone coloca, é entender que a gente não está falando de que mundo lindo, que harmonia, que lindeza, que tudo tão arrumadinho. Não. A gente fala de encontro porque existe desencontro. A gente fala em harmonia porque existe desarmonia. A gente fala em necessidade de diálogo porque existe conflito. E a gente não precisa ver essa dualidade de uma forma negativa entre bem e o mal, céu e inferno. A gente precisa entender essas dualidades como composições da vida, como composição do humano, como isso que nos dá e nos faz o dia a dia. Vocês podem estar se perguntando, né? Mas por que a JPI sempre organizada dessa forma, sempre com conversa? Mesmo a da pandemia, que foi a que eu estive lá também, à frente daquele processo à época, também se deu, cada um lá no seu computador, mas a gente também dimensionava a perspectiva desse encontro, também dimensionava a perspectiva dessa grande roda. Porque a gente aprende na roda. A roda é circularidade. A roda nos permite nos olhar. A roda nos permite nos sentir. Então, muito provavelmente, né, a JPI, ela é o momento da grande roda de conhecimentos, de saberes, de experiências, de incertezas, de não saberes, do porvir, do que a gente precisa deixar de lado, de quem vai entrar a roda, do que vai sair da roda. Isso não cabe mais na nossa roda, a gente vai trazer outras questões para a roda. E tudo bem, né? O mais importante a gente tem ainda 5 encontros pela frente, esse é o primeiro. Não sei se foi o mais sedutor me trazendo, mas talvez tenha sido mais provocador, para que a gente entenda, né, que encontro é construção política. Construção de decisão, de tomada de partido, que a gente não pode ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do muro, né? Não dá para a gente andar no fio da navalha. A gente tem muito a fazer pelas nossas crianças. E eu não consigo fazer por elas se eu não fizer por mim, né? Eu preciso fazer por mim para entender que eu consigo fazer pelo outro. Isso em qualquer relação. E com a criança, então, isso se torna mais intenso, mais necessário e muito mais potente. Então, vamos aproveitar ao máximo esses grandes momentos de encontro. Queria agradecer, professor Marcelo. Obrigada. Em nome da coordenadoria aqui, você coordena. Gostaria de agradecer essa nossa segunda roda, porque tivemos a abertura na semana passada já. Agradecer a cada um de vocês, que gentilmente veio aqui. Não é fácil estar falando para as câmeras, não é fácil estar aqui representando essa nossa enorme rede. Então, assim, gratidão a cada um de vocês que está aqui. A equipe GIM, a equipe GEI, que cuidaram de cada detalhe dessa nossa jornada, que está só começando, nosso subsecretário Adriano, nosso secretário Renan Ferreirinha, a equipe da Multirio, incansável, perfeita, maravilhosa, e a esse local que acolhe a nossa jornada de 2024, que é a Piberibe 27, que abraçou esses nossos encontros. E a todos vocês dessa rede municipal carioca, nesses nossos 910 espaços que, com tanto carinho, com tanto compromisso, atendem essa primeira infância e firmam diariamente o compromisso com essa infância carioca.
ok? E agora é com vocês.